Pessoal, tudo bem? Hoje eu fiz um vídeo diferente para você. No vídeo de hoje eu coloquei um caso simples, um caso de um implante unitário, tá? Que a gente realizou de uma paciente que teve uma infecção nesse dente e ela precisou fazer o implante, tá? A minha intenção é comentar um pouco a respeito desse tipo de caso, de um caso unitário de implante, um caso simples, tá? E eu aproveitei para fazer diversos comentários a respeito de diagnóstico, a respeito da fase de cicatrização, do tempo de cicatrização, né? Então a gente, de repente, possa ser útil esse vídeo para a gente poder se situar melhor. A gente faz vários vídeos aqui, né? Cada dia a gente fala de um assunto exclusivamente. E nesse vídeo a gente teve a oportunidade de juntar tudo e comentar um pouco mais a respeito de um caso simples de implante, tá bom? Então eu espero que você goste. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês um caso de um implante simples, de um paciente que perdeu um dente, tá? Ele teve uma lesão nesse dente que infelizmente essa lesão levou à perda do dente molar dele, é um dente posterior, tá? O que nós fizemos aqui foi a extração do elemento que está com a lesão, né? Como vocês podem ver aqui, ó, uma lesão bem grande, né? Já era um dente tratado do canal, já era um dente que tinha um pino instalado com uma coroa, né? Então ele ainda teve essa lesão e isso tudo levou à perda do dente, tá? Então eu acho interessante, eu quis trazer isso para vocês para poder pontuar uma série de detalhes, né, que eu vejo que às vezes é dúvida de muitas pessoas que fazem perguntas aqui no canal. Veja só para a gente situar, isso aqui é um exame tomográfico que foi pedido, né? A gente tem aqui, ó, essa parte clara aqui é a parte do nervo que está logo abaixo desse dente, né? Então, esse nervo aqui é a nossa limitação para a gente poder instalar os implantes, né? Quando eu vou fazer o implante, eu vou medir da parte aqui do começo do osso até chegar nesse nervo aqui para eu saber qual vai ser o tamanho do implante que eu vou usar. O ideal é que fique pelo menos uns 2 milímetros longe desse nervo aqui para a gente não ter problema com parestesia, tá bom? Então, esse caso foi desse jeito, o paciente perdeu esse implante aqui e aí nós fizemos a extração. Esse exame tomográfico é um exame bem completo, eu prefiro ele ao invés da tomografia ao invés da radiografia panorâmica, porque, como eu já disse em alguns outros vídeos, ele me dá não só a altura óssea, mas eu também consigo verificar a espessura para depois eu fazer o implante, tá? Aqui você percebe, ó, eu tenho uma outra imagem que a tomografia ela me fornece, né? Só para mostrar para vocês que realmente é um exame mais completo do que a radiografia panorâmica. Olha essa imagem 3D que a tomografia me fornece, aonde eu consigo agora, ó, ver de forma diferenciada a lesão que estava nesse dente, né? Isso só reforça ainda mais o meu diagnóstico que esse dente realmente estava comprometido, tá bom? Isso aqui é uma lesão, ó, fez essa cavitação do lado da raiz, perdeu o osso, né? Aqui do outro lado da outra raiz também está começando a perder osso, então isso apenas para reforçar o meu diagnóstico. E uma outra coisa interessante também, a gente vê aqui, ó, esse buraquinho, ele é por onde o nervo que passa dentro da mandíbula, ele vem para fora nos tecidos moles, né? Então é importante também o cirurgião dentista saber não só aonde está passando esse nervo aqui, tá? Como aonde ele está saindo, tá bom? Aqui, pessoal, olha, depois da extração do dente, tá? Eu
tive esse aspecto cicatricial aqui, né, da região aonde eu vou instalar o implante. Você nota, eu sempre falo o seguinte, quando vai fazer a cirurgia de implante, a gente sempre, eu dou preferência para um exame de tomografia por ser mais completo. Principalmente porque, além da altura óssea, que a panorâmica também me dá, ele me proporciona eu entender, eu saber da espessura que o osso tem. É importante que eu saiba essa espessura, quanto que eu tenho aqui, tá certo? Então, é por isso que eu gosto da tomografia. Porém, nesse caso em particular, casos como esse, onde eu extraí um molar, que a região do molar a gente já sabe que é uma região mais grossa, eu tenho mais osso aqui, tá? Eu fiz a extração, eu vi como que estava, né, o tamanho da espessura óssea naquele momento. Apesar de toda a extração que acontece, a gente tem uma perda óssea, a gente tem uma perda óssea da região. Só que depois de algum tempo de odontologia, a gente já começa a notar que por mais que eu tive essa pequena perda óssea, eu ainda assim eu tenho uma boa espessura aqui, tá? O tamanho do implante que eu vou colocar, que eu preciso colocar, ele é bem compatível com essa espessura que eu tenho aqui. Clinicamente olhando, a gente tem a experiência de saber que essa espessura aqui é uma espessura bem satisfatória para eu poder fazer o implante. E nesse caso, somente nesses casos, eu dispenso a tomografia, tá? Eu só peço uma panorâmica para eu poder ver qual é a altura realmente que ficou do osso até chegar no nervo, e aí então eu já vou para a cirurgia de implante. Nesse caso aqui, você percebe que a gente tem uma espessura muito boa, tá? Para fazer o implante aqui. Então, eu já fui, eu aguardei depois da extração, eu aguardei 3 meses, que é o tempo que eu costumo reavaliar o paciente, e depois desses 3 meses, então, eu planejei para fazer a cirurgia de implante, a instalação do implante no caso dessa paciente. Aqui, pessoal, é a instalação do cicatrizador, tá? Então, passou-se os 3 meses que foi instalado o implante e aí a gente colocou o cicatrizador. Eu noto que muita gente tem dúvida e pergunta a respeito do cicatrizador. O cicatrizador, após a instalação do implante, após a integração do implante ao osso, a gente tem que deixar pronto para poder receber o dente, tá? O implante tem que receber o dente. Então, eu tenho que fazer uma comunicação do meio externo bucal com o implante que está intraósseo, tá? E eu preciso preparar também o meu tecido gengival. Então, a gente coloca uma tampinha, eu tiro a tampinha que fica lá, que eu coloquei junto com o implante, né, no mesmo ato cirúrgico, e aquela tampinha fica para baixo da gengiva. Depois de ósseo integrado, o paciente volta, eu anestesio a gengiva dele aqui e eu tiro aquela tampinha e coloco uma tampinha que vai ficar para fora do tecido gengival. Ela tem que ficar para fora do tecido gengival e pelo menos 1 milímetro acima dessa gengiva. Essa tampinha, ela não pode ficar coberta pela gengiva, a gengiva não pode cobrir ela. Se por um acaso essa gengiva estiver cobrindo o cicatrizador, esse cicatrizador ele precisa ser trocado. O ideal, você percebe que tem alguns risquinhos aqui, ó. Isso aqui comunica para nós a altura desse cicatrizador, tá bom? Então, o tecido gengival, ele tem sempre que ficar pelo menos 1 milímetro abaixo do cicatrizador, tá? O metal sempre tem que ficar para cima, livre de qualquer tecido gengival. O tecido gengival não pode cobrir,
Se tiver cobrindo, tem que trocar esse componente por um maior para que ele fique livre. Dessa maneira aqui, ó, ele fique livre para que nós possamos fazer o nosso dente, tá? E o resultado depois vai ser um tecido gengival saudável e pronto para a gente poder moldar o dente do paciente. Aqui então, depois da instalação do implante, tá? Lembra que quando a gente faz o implante, o implante ele fica abaixo da gengiva, tá bom? Então, depois que passou, eu instalei o implante, eu aguardei, nesse caso era arco inferior, era mandíbula, então eu aguardei 3 meses, tá? E aí eu reabri esse implante, eu tirei aquela tampinha que fica, que eu coloquei junto com o implante e eu troquei pelo cicatrizador, tá certo? E aí depois do cicatrizador, depois de colocado o cicatrizador, eu tenho esse aspecto, ó, de tecido saudável, tá? E o implante, a gente percebe aqui embaixo, o implante tá instalado e perfeitinho. Você percebe que a gente tem ainda uma boa quantidade óssea e de tecido gengival desse lado também, tá? Você percebe que o implante ele está bem posicionado no sentido espacial do osso, do espaço que a gente tinha, tá bom? Esse implante aqui é um implante hexágono externo, tá? Já é um caso antigo que eu fiz. Nessa época a gente utilizava mais hexágono externo, tá bom? Mas como é um caso bem simplesinho, eu quis colocar aqui para que vocês pudessem entender os passos, tá? Hoje eu já optaria, se eu fosse fazer esse caso hoje, eu optaria pelo cone Morse, que eu acho que para elemento unitário o cone Morse tá melhor indicado, tá? Mas isso vai muito de cada dentista e essa é apenas a minha opinião, tá? Então eu coloquei aqui, ó, depois do implante cicatrizado, tá? Como ele fica, que ele já está pronto para começar a fazer o dente. Nós mandamos fazer o dente em porcelana, tá bom? Aqui está no modelo de gesso, tá? O dente em porcelana, já vi uma cor do dente do paciente, tá? Já fizemos a moldagem, esse já é o dente pronto, já como o dente ficou para nós colocarmos na boca. Você nota que nesse caso é uma peça parafusada, ela tem um buraquinho bem no meio aqui que permite que o parafuso passe por dentro e fixe esse dente ao implante que está logo aqui embaixo, tá bom? Esse parafuso vai entrar por aqui e vai parafusar, vai apertar no implante que está aqui embaixo. Aqui um detalhe do dente, né? Você vê que hoje existe uma perfeição muito grande, né, ó, dos dentistas, dos protéticos, dos técnicos, até caracterizarem, né, fazendo um sulco mais escuro, né, propiciando uma caracterização do dente muito boa, né, fica muito bonito. O problema da prótese parafusada é esse aqui, né? A gente tem esse buraco no meio, como eu disse, que é por onde o parafuso vai passar e vai apertar. Mas esse buraco, ele fica aberto? Não, esse buraco não fica aberto. Esse buraco ele vai ser fechado, tá bom? Ele vai ser fechado com resina aqui, para que alimento não entre aqui e não danifique também nenhum problema de danificação no parafuso que está apertando o dente que está lá embaixo, tá? Então isso aqui é fechado direitinho com resina e o paciente consegue mastigar de forma satisfatória, tá bom? E aqui então o caso terminado, concluído, tá? Aqui você percebe, ó, foi fechado com a resina. A resina aqui nesse caso ficou um pouquinho mais clara, né? Às vezes fica um pouquinho mais escura também, tá? Mas o que interessa aqui é que fechou, tá? Por completo
e alimentos e tudo mais não vai entrar por aqui. No caso, isso só vai acontecer quando a prótese for parafusada, tá? No caso da prótese cimentada, não existe esse buraquinho aqui, o dente é todo feito em porcelana, tá? E não existe esse buraquinho. Só que aí, às vezes, você se pergunta, né? Poxa, então eu quero uma prótese cimentada e não uma parafusada. A prótese parafusada, ela sempre vai ter reversibilidade. Que é isso? Se você tiver algum problema no implante, que o dentista precisar acessar o implante por alguma razão, tá? Ou se de repente você tem algum problema nessa coroa que precise de algum reparo, se possível seja, né, fazer um reparo, o dentista consegue tirar esse dente com facilidade e depois reposicionar. No caso da prótese cimentada, não, tá? Para tirar o dente que foi cimentado sobre o implante, só destruindo o dente, só com a broca, o dentista vai acabar tirando, estragando, danificando totalmente o dente e você vai ter que confeccionar um novo dente se tiver que ser feito dessa maneira, tá bom? Então, a prótese parafusada, ela tem essa vantagem que o dentista consegue desparafusar, tirar o dente e colocar de novo, tá bom? No caso aqui, né, o dente, olha, você percebe que a razão estética, a adaptação gengival, tudo ficou bem satisfatório no caso do paciente, né, entrando aqui na mordida dela corretinho, né, finalizando o caso. Acredito que ficou um caso bem satisfatório, reabilitou a paciente. Pessoal, é isso o caso. Espero que você tenha gostado. É um caso simples de implante, tá? Se de repente você teve alguma dúvida com relação a alguma coisa que foi dita aqui no vídeo, pode colocar aqui nos comentários. Se você quiser fazer alguma análise, alguma colocação, por favor, pode colocar aqui nos comentários, no descritivo aqui embaixo. A gente vai poder estar respondendo para você, tá bom? Se de repente você achar que esse vídeo possa ser interessante para mais pessoas, peço que você compartilhe e também gostaria que você me falasse se você gostou ou não, para que eu faça mais vídeos desse tipo, né, com esse tipo de conteúdo, ou se você não gostou, aí eu não faço mais, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.